A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com imensa satisfação que nós iniciamos mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical para você, professor, e também para você, aluno. Nós esperamos que esta aula possa ajudá-lo para que você ministre a tua igreja de forma excelente e com as melhores ferramentas possíveis. Lembrando que é necessário que você tenha a sua revista em mãos e a Bíblia em mãos também. Só que, como se trata de um subsídio, eu não vou ficar lendo a lição propriamente dita. Eu vou citar alguns pontos da lição, vou situar vocês em alguns momentos, mas o foco aqui é subsídio, então é ferramenta extracurricular, vamos chamar dessa forma, para ficar mais entendível, tá? A lição de hoje não é uma lição tão simples de ser compreendida. Então você, professor, é importante que você entenda isso. Os seus alunos podem apresentar uma certa dificuldade em compreender o assunto dessa lição, porque realmente, quando se trata do assunto de hoje, nós estamos falando de um mistério, aquilo que em teologia nós chamamos de mistério. E o que seria um mistério em teologia? O mistério é aquilo que não pode ser explicado pelo ser humano, porque trata-se de uma ação divina. E nós, seres limitados, não conseguimos expressar, entender completamente, porque justamente somos limitados. Mas antes de continuarmos, caso você queira este material que eu estou projetando aí na tela de vocês, você pode me chamar no meu WhatsApp, que eu vou deixar aí na tela agora, ou você pode me chamar lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. A propósito, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Nosso projeto está crescendo, Deus está abençoando grandemente e eu dependo de você, meu irmão. Então eu te peço aí, em nome de Jesus, nos ajude curtindo, compartilhando, comentando. Não vai doer nada você se inscrever aí, apertar o botãozinho, não dói nada, não vai durar nem 2 minutos. Aliás, nem 2 segundos você fazer um negocinho desse aí, para nós vai nos ajudar bastante. Amém, meus queridos? Vamos dar início então à aula de hoje? Seguindo na esteira dos últimos ensinos que nós temos ministrado aqui em relação à Escola Bíblica Dominical, hoje nós falaremos especificamente a respeito das naturezas humana e divina de Jesus. Anteriormente, nós falamos sobre o fato de que Jesus ele é igual ao Pai, ao fato de que Jesus ele é o próprio Deus. Nós falamos a respeito da Trindade, da encarnação do Verbo e assim por diante. Haja vista que o tema da lição deste trimestre é a defesa da fé cristã. Mas a defesa da fé cristã contra o quê? Contra as falsas doutrinas que têm o intuito de perverter ela, que têm o intuito de diluir. E eu preciso explicar isso para que vocês entendam, e eu acho que vocês podem até usar isso na aula de vocês como analogia. Um pastor que eu conheço sempre usava essa analogia na hora de pregar e falar sobre a questão das heresias, dos falsos ensinos. Imagina que você esteja com muita sede mesmo, e alguém te ofereça um belo de um copo d'água bem geladinho, né? É o sonho do sedento, né? Tomar um pouquinho de água. Mas imagina que o cara diga o seguinte para você: olha, eu vou te dar esse copo de água, só que eu vou pegar um golinho de água da privada e vou colocar aqui, junto com essa água limpa, mineral, geladinha que eu vou te dar. Você tomaria? É a pergunta que eu faço para você. Você tomaria essa água? E você pode perguntar isso também para os seus alunos. Pode ser que sim, por conta da sede. Né? Então aplica isso aí para o terreno espiritual, para o terreno religioso, que aí vocês vão ter um feedback dos seus alunos. Então veja que analogia interessante. A falsa doutrina, a heresia, é justamente esse gole de água da privada misturado na boa doutrina. Então muitas das vezes a heresia não se trata de um falso ensino escancarado, mas às vezes certas pequenas distorções que acabam maculando o caráter da boa doutrina, da boa teologia. E por conta disso, muitas das vezes, essas heresias elas são engolidas
pelos crentes. Uma coisa que eu quero que vocês anotem, tá? Quando nós falamos a respeito das duas naturezas de Jesus, ou seja, o Jesus humano e o Jesus divino, nós temos dois termos teológicos. Você pode citar isso em aula ou não, mas eu vou explicar para vocês, é necessário que eu fale para que nós possamos construir o nosso entendimento nesta aula. Ou união hipostática de Cristo, que diz respeito à união dessas duas naturezas e como elas se relacionam entre si, ou simplesmente a natureza teantrópica de Cristo. Teantrópica é a união das palavras em grego theos, Deus, e anthropos, que significa homem. Então, a união do Deus com o homem em Jesus Cristo. Isso diz respeito às duas naturezas de Jesus. Gente, doutrina fundamental da fé cristã. O pastor Ezequiel Soares, que é o autor dessa lição, foi extremamente feliz em falar desta doutrina nesta lição, em defesa da fé. Gente, é coisa extraordinária. Eu, particularmente, amo estudar isso. É lógico que numa simples aula de escola dominical de 1h30, não sei quanto tempo exatamente é na sua igreja, não tem como nem basicamente iniciar o assunto. Mas você pode trazer noções para os seus alunos. Então você, professor, você, aluno, é necessário que você se intere nestes assuntos. Abra aí uma teologia sistemática, procure mais vídeos no YouTube, não assista só o meu, assista vários outros vídeos para que você possa ficar craque nessa questão. Porque é como eu disse lá no início da aula, não é muito fácil. Muitos alunos podem apresentar dificuldade de compreensão e até mesmo professores também, tá? Então, por isso que eu digo, intere-se nesse assunto com esmero. Estude, busque vídeos, leia, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, gente, segue essa receita. Vai por mim que o negócio vai dar bom. Se você fizer isso, a sua aula vai ficar, sensacional. O nosso texto áudio, o nosso texto principal da lição de hoje, está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 15, que nos diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Gente, é uma declaração inequívoca, clara como a água, de que Jesus é Deus. Então o apóstolo Paulo está mostrando que Jesus é Deus. Mas não só isso. Olha o que ele está dizendo no comecinho do versículo. Cristo segundo a carne. Então, neste único versículo, olha só como cristologia é um negócio profundo. E a Bíblia também, nem se fale, né? O apóstolo Paulo está mostrando que Jesus ele é tanto homem quanto Deus. No único versículo, nós já podemos explorar essa questão profundíssima. Então, o apóstolo Paulo, ele tem o intuito de mostrar, e ele fala de Deus bendito eternamente, e ele vai citar isso várias vezes ao longo da carta, justamente para falar a respeito da autoridade de Cristo. Lembrando que a Epístola aos Romanos é um show de cristologia. O apóstolo Paulo, ele está expondo, aliás, não só cristologia, mas soteriologia, doutrina da salvação, que é intrinsecamente ligada à pessoa de Jesus. E a verdade prática nos diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Eu vou chamar a atenção para uma única expressão, um verbo que se resume numa letra aí, na verdade prática. A letra E, do verbo ser. Jesus não era Deus e não era homem, olha o que ele está dizendo. Repara nisso, meu caro professor e aluno. Ele está dizendo que Jesus é Deus e é homem. Porque a partir do momento em que o verbo se encarnou, ele se encarnou para nunca mais desencarnar. Quando Jesus ele assume a forma de servo, manifestando-se como homem, e aí ele morre crucificado e depois ressuscita, ele ainda ressuscita num corpo físico, nós já falamos sobre isso em lições anteriores. Ele ressuscita no corpo físico, o mesmo corpo que ele morreu, ele vai ressuscitar, só que agora glorificado. E lá em Atos capítulo 1, quando ele vai ser assunto aos céus, ele vai subir com aquele corpo físico. Gente, uma coisa aqui que talvez seja necessário
vocês comentarem na aula de vocês e provavelmente vai dar pano para manga. Então, se vocês virem que tem tempo para entrar nesse assunto, vocês podem entrar. Se vocês acharem que não vai dar tempo, não entrem. Eu vi uma frase esses dias no Instagram e ela é realmente uma frase bonita, faz muito sentido, mas ela não é de todo verdadeira. O que a frase dizia, né? A sua carne, a frase dizia assim, a sua carne, ela não liga para a eternidade porque ela não vai para lá com você. Gente, há uma confusão aqui. Primeiro, que quando a Bíblia, o apóstolo Paulo principalmente, falam de carne, eles não estão falando da nossa carne, da nossa pele, do nosso osso, do nosso sangue, não é disso que está falando. O conceito paulino de carne, mais especificamente, diz respeito à natureza pecaminosa do homem. Então, nós não podemos confundir isso. Gente, esse seu corpinho, né? Você gordinho, você magrinho, você gordinha, você magrinha, vai ser o mesmo corpo que vai te acompanhar na eternidade. Se você morrer agora, quando a trombeta soar, o que vai acontecer com você em Cristo? Você vai ressuscitar com esse mesmo corpo, gente. Esse mesmo e exato corpo. Agora, não me pergunte que eu não vou saber responder. Christian, eu vou estar glorificado, né? Eu vou estar gordinho ainda, eu vou estar magrinho ainda, eu vou ter as minhas rugas, eu vou ter as minhas... Não sei, provavelmente não, porque o corpo glorificado é um corpo perfeito. Tanto é que os discípulos tiveram imensa dificuldade para reconhecer Jesus. Mas independentemente da aparência, o fato é que será este mesmo corpo. Deus não vai criar um novo corpo. Gente, o paraíso eterno é físico também. Corpo, alma e espírito. Então, assim como Jesus é, nós o seremos também no sentido de que seremos glorificados. Nós não podemos confundir, não estou dizendo que a gente vai ser Deus igual a Jesus não, viu? Não vai sair falando por aí que você viu um vídeo falando que o cara disse que você vai ser Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que da mesma forma que Jesus ressuscitou e foi glorificado, seu corpo ele foi transformado, o nosso será também. Entendem? É por isso que Jesus ele é a primícia dos que dormem. Entendem? Porque da mesma forma que ele morreu e ressuscitou, os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e transformados para habitar eternamente com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo explica sobre isso. Aquilo que é mortal tem que se revestir de imortalidade. Aquilo que é corruptível tem que se revestir de incorruptibilidade. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha o que ele está falando lá. Então, se possível, dê uma lida nesse texto também. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, mais ou menos. Ok, meus caros? Vamos dar continuidade aqui? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe? E a nossa leitura bíblica em classe divide-se em dois textos. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que nos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, dois textos fenomenais que tratam exclusivamente e especificamente do tema da lição de hoje. O primeiro texto nos mostra que Jesus nasceu em carne,
nos fala a respeito da onde Jesus vem, né? Nos dão as coordenadas do que ele foi da descendência de Davi, né? Tem como ser mais carne que isso, ou seja, o verbo nasceu em carne, se fez carne. O Jesus, o Criador, viveu como um judeu da descendência de Davi. Entendem? Então o apóstolo Paulo está explorando essa questão. E no segundo ponto ele fala que esse mesmo verbo que se fez carne, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele esvaziou-se. Gente, eu preciso que vocês entendam isso. Se possível, anota o que eu vou falar. O que significa se esvaziar? Se esvaziar significa assumir a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e as enfermidades comuns, tá? Se você quiser voltar aí e ver o que é, pode voltar e anotar. Natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Isso é o conceito de esvaziamento. Tá bom? Esvaziar não significa que ele deixou de ser Deus. Jesus não deixou de ser Deus, mas daqui a pouco a gente explora melhor essa questão. Você, professor, tem como missão explorar os 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo é apresentar um ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Volta naquilo que eu falei lá no início. É necessário que você compreenda para poder explicar. Tá? Então, assista o nosso vídeo, se for possível, mais de uma vez. Busque conteúdo extracurricular, ou seja, assista outros vídeos, busque uma teologia sistemática, se intere. Gente, eu sei que dá trabalho, né? Eu dou aula de escola dominical também, né? Eu também dou aula em curso teológico, eu sei que dá trabalho. Mas você que tem um chamado, você que gosta, e que você que entende que a Igreja de Cristo precisa disso e que Cristo merece isso, você vai entender que esse trabalho não é em vão. Você vai entender que esse trabalho, na realidade, torna-se em prazer. Então estude, se esmere. Segundo ponto, né, o segundo objetivo, mostrar as heresias contra esse ensino. Aí o autor da revista ele vai citar especificamente 2 heresias. O nestorianismo e o monofisismo. Depois a gente vai ver mais sobre elas. E o terceiro, identificar o perigo dessas heresias hoje. Você vai ver que o autor da lição ele tem sempre o intuito, ele tem sempre essa preocupação de demonstrar como essas heresias do passado, elas se manifestam nos dias de hoje. Em outros vídeos passados, vocês vão ver que eu já disse isso e aqui eu repito novamente. As heresias de hoje, em sua grande maioria, pode-se dizer 100%, não são invenções, não é coisa nova, gente. É coisa antiga. Tá? São velhas heresias recicladas, coisa que já existiu no passado. Entendem? Gente, são 2000 anos de cristianismo. Então não tem novidade debaixo do céu. Toda vez, meus irmãos, grava isso, gente. Eu fico doido com isso. E principalmente as redes sociais tem muito, né? Sempre vai aparecer um ou outro trazendo uma grande novidade, uma descoberta. Isso nunca vai acontecer. Não tem novas descobertas. Sempre ele vai estar papagaiando, né? Repetindo coisas do passado. Então, sempre que você ouvir algum pregador, alguém na internet falando que tem novidade teológica, gente, foge disso. Foge, que é balela. Vamos lá, meus amigos. Como introdução para o nosso subsídio, preciso dizer que o capítulo 7, ou a lição 7, aborda a dupla natureza de Cristo, ou seja, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa doutrina é conhecida como unio personalis, algo mais ou menos como união de pessoas ou união de personalidades. A união das 2 naturezas na pessoa de Cristo. Desde o início da igreja, heresias tentaram distorcer essa verdade, ou seja, estratégias malignas, falsas compreensões, más compreensões humanas que geraram desavenças, diluições da doutrina. Lembra quando eu fiz aquela analogia do gole de água da privada, misturado com uma boa e velha água mineral bem geladinha? Fica difícil de engolir, né? Mas muita gente engole porque está sedenta e acaba acreditando.
O estudo da Bíblia e da história da igreja nos ajuda a compreender e defender essa doutrina essencial. Gente, olha o que eu coloquei. O estudo da Bíblia, que está em primeiro lugar, o nosso maior objeto de estudo, a autoridade máxima da vida do cristão é a Bíblia. Por isso, o nosso lema é sola scriptura, somente as Escrituras. Então, a nossa autoridade máxima é a Bíblia, tá? Mas, repara que eu coloquei também história da igreja. Gente, no começo da história da igreja, as pessoas tinham a Bíblia. Eles tinham os escritos. Mas, mesmo assim, surgiu um monte de heresia. Então, nós hoje, no século XXI, nós temos que entender, você professor, você cristão, precisa entender que nós não fazemos teologia no vácuo, nós não fazemos teologia sozinhos. Há toda uma história por trás, toda a compreensão escriturística que nós temos, nós cristãos, vem carregado do peso da história. Então, se possível, esmere-se também nesse estudo, no estudo da história da igreja. E entenda os concílios, para você ver o que foi condenado lá. Você vai ver, gente, que tem muito pregador em púlpitos até mesmo de Assembleia de Deus, ou outras igrejas tradicionais também. Gente, pregando heresia antiga, e o povo aplaudindo, dando glória a Jesus. Então, gente, olha só como é importante o estudo das Escrituras em primeiro lugar, mas o da história da igreja também. Tá? Esses concílios são importantíssimos para nós. Nosso próximo ponto é o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o primeiro ponto é: Jesus é verdadeiro homem. Ele nasceu, cresceu, sentiu fome, sede, cansaço e até morreu. Gente, nós vemos, por exemplo, Lucas relatando a respeito do crescimento de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia. Nós vemos que a Bíblia relata nos evangelhos o nascimento de Jesus. Falam a respeito da gestação dele por meio de Maria. Então vejam bem, a Bíblia ela nos dá toda a margem para entender que Jesus ele veio em carne. Tá? A encarnação não é um erro. A encarnação não é um erro. A encarnação é uma doutrina, porque a Bíblia nos mostra isso, que Jesus encarnou. Tanto é que esses pontos que eu coloquei aí, ó, Jesus nasceu, ele cresceu, sentiu fome, sede, cansaço e morreu. Né? Morreu. Tem coisa mais humana que isso? Lógico que não. Por isso que eu coloquei o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nos diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, lembra daquela definição que eu disse de esvaziar-se, que eu trouxe para vocês aqui? É justamente isso. Ele assumiu a natureza humana com todas as propriedades dela. Então, ele experimentou todas as coisas que nós experimentamos. Lembra da hemartidrose? Eu vou refrescar sua memória. Se você não conhece, vai ficar conhecendo agora. Hemartidrose é aquele fenômeno do suar sangue. Digita no Google aí, quando você tiver um tempinho. Hemartidrose, com H, tá? H-E-M-A-R e assim por diante. Eu vou me perder aqui no soletramento dessa palavra. Pois bem, meus amigos. Jesus ele é verdadeiro homem. E esse fenômeno da hematidrose, quando Jesus ele está no Getsemane e ele soa sangue, revela-nos também um pouco da natureza humana dele. Pelo fato de que ele estava em agonia profunda. Talvez, até mesmo, eu não gosto disso, mas usar aí de certas conjecturações, tentando reconstruir a cena. Talvez até mesmo uma crise de ansiedade, gente. Gente, os evangelhos eles querem mostrar isso para nós, que aquele Deus, as mãos que criaram o universo, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma humana e sentiu tudo o que nós sentimos. Isso é ou não é uma espécie de rebaixamento, gente? Então veja a glória do evangelho, a glória do cristianismo, o Deus que se fez homem, ao ponto de suar sangue.
Então imagina Jesus, talvez tendo até uma crise de ansiedade ali no Getsêmani, suando sangue, em agonia profunda. Tanto é que ele diz, olha, minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e orem comigo, né? Chamando os discípulos ali, porque talvez ele queria uma certa companhia. Só que depois que ele ora, ele vem triunfante, né? Tanto é que quando os soldados eles vêm junto com Judas, eles dizem, Jesus diz, né, a quem vocês buscam? E Jesus responde, e eles respondem, é Jesus o Nazareno. E Jesus fala, né, sou eu. Os soldados caem de joelhos. Então, o texto mostra, ele altera a todo momento mostrando natureza humana, natureza divina, natureza humana, natureza divina. O nosso segundo ponto diz respeito justamente a isso. Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Ele perdoou pecados. Lembra quando Jesus diz, perdoados estão os seus pecados. E quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Acalmou tempestades. Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ressuscitou mortos. Gente, coisas extraordinárias que o próprio Cristo realizou com as suas próprias mãos. Por que Jesus ele era cheio do Espírito Santo? Abrindo um parênteses aqui. Porque o Espírito Santo de Deus capacitava a natureza humana de Jesus para que ele pudesse realizar estes sinais. Tá bom? A Bíblia apresenta as duas naturezas coexistindo, ou seja, existindo juntas, numa mesma pessoa, sem mistura, mudança ou divisão. Meu querido amigo, grave esses termos. Sem mistura, sem mudança ou sem divisão, tá bom? Não há, nem tem como haver mistura, mudança ou divisão. O que significa isso? As naturezas não se engolem, entendem? Segundo ponto, não há mudança, não existe, não tem como você falar assim, olha, ora, Jesus falava como Deus, e ora, ele falava como homem. Não, em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, em todo o seu ministério, Jesus falava como Deus e como homem ao mesmo tempo. Não tem divisão, não tem mistura, não tem mudança, tá bom? A encarnação não significa que Jesus deixou de ser Deus, mas que assumiu plenamente, olha o termo importante aí, a natureza humana. E agora o nosso ponto trata especificamente a respeito da unio per salis no Novo Testamento. A Bíblia ensina que Jesus é uma só pessoa com duas naturezas. Não confundamos as coisas. É uma pessoa e duas naturezas. Não são duas pessoas e uma natureza, ou duas pessoas e duas... Não. Uma única pessoa com duas naturezas. Então, meus irmãos, Jesus ele não tem transtorno de personalidade dupla. Ele é uma única pessoa. Aquele Cristo que o apóstolo João fala em sua epístola universal, que eles tocaram, apalparam, ouviram, é uma entidade perfeita. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, corpo, alma e espírito. É uma entidade única e perfeita. Ok? Então não há mistura, como falei anteriormente, e é uma única pessoa. Por que nós temos que frisar isso? Porque ao longo da história surgiram enganos heréticos tratando a respeito disso e mostrando coisas incompatíveis com a doutrina bíblica. E a incompatibilidade com a doutrina bíblica gera heresia, tá? Nós vamos falar daqui a pouco a respeito das heresias propriamente ditas, mas vocês vão ver que os caras chegam ao absurdo de dizer, por exemplo, que Jesus era um homem comum, aquela pessoa de carne e osso, e aí vem Deus e possui aquela pessoa. Né? Chegam a esse absurdo. E não é nada disso. Tá? É uma pessoa perfeita. Primeiro, Jesus veio da descendência de Davi, segundo a carne, mas foi declarado filho de Deus com poder. O que significa ser declarado? A ideia aqui é que a ressurreição, os atos, o ministério, tudo o que aconteceu no desenrolar da vida de Cristo terrena, mostra que ele é de fato filho de Deus. É nesse sentido que ele é declarado. Não foi que antes ele não era e depois virou. Não é isso não, tá, irmãos? E filho, nós já exploramos essa nomenclatura, esse título, que mostra que Jesus ele é sui generis, ou seja, sem igual. Uma única natureza diferente de todo o resto do cosmos. Porque ele é da mesma natureza do Pai, e ninguém mais é.
Da mesma forma que o Filho é igual ao Pai, no mundo terreno, Jesus também é igual ao Deus Pai, da mesma natureza, Deus de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou semelhante aos homens, exceto no pecado. O Concílio de Calcedônia definiu que as duas naturezas de Cristo são imutáveis, inseparáveis e inconfundíveis. Guardem esses 3 termos, tanto é que eu coloquei até em vermelho ali para vocês verem a importância disso. Imutável, inseparável e inconfundível. Explore isso, tá bom? Imutável de imutabilidade, ou seja, as naturezas não mudam, não se separam, porque eu já vi gente dizer que quando Jesus ele morre na cruz, o divino vai para o céu, o humano desce para o inferno, ou vice-versa. Não, gente. Inseparável e inconfundível. E agora sobre as heresias contra a dupla natureza de Jesus, é necessário que nós façamos menção dessas aí que estão na tela de vocês. A primeira é o nestorianismo. Nestorianismo vem de Nestório, que é o proponente, é a pessoa ali que dá nome a essa heresia aí, propriamente dita. Defendia que Jesus era 2 pessoas separadas, uma humana e outra divina. Gente, isso daqui é absurdo, essa heresia. Justamente pelo fato que remete àquilo que eu disse anteriormente. Parece que Jesus tem um transtorno de dupla personalidade. E não é isso. É uma única pessoa, não são 2 pessoas. Ok? Inclusive, foram os nestorianistas que afirmaram que o Deus possuía o homem. Tá? Mas não é isso. Quando Jesus ele vai ser concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, ali já era o Deus encarnado. Tá bom? Monofisismo. Mono vem de um, tá? Ensinava que Jesus tinha apenas uma natureza, misturando o humano e o divino. Parece até aquele negócio de yin yang, né? Basicamente seria o quê? 50% homem, 50% Deus. Nem tão Deus, nem tão homem. Misturado. Não é mistura. Tá? Não é mistura. Elas não se misturam. São 2 naturezas distintas numa única pessoa. Lembra que eu falei lá atrás que é um mistério que a gente não consegue compreender pessoalmente? Quando a gente começa a discorrer isso, a gente começa a entender o porquê que eu disse que é um mistério. Gente, é difícil mesmo de entender. Por isso que é necessário o esmero de vocês e também dos seus alunos. O apolinarismo, que afirmava que Jesus tinha corpo humano, mas mente divina, também é um absurdo e é heresia. Por incrível que pareça, eu tenho certeza que provavelmente vocês já viram isso na igreja de vocês. Tem gente que acredita nisso. Gente, isso aqui é coisa séria, heresia grave, condenada na história da igreja. Modernamente, algumas religiões ainda distorcem essa verdade, negando a plena divindade ou a plena humanidade de Jesus, ou negam uma ou negam outra. Geralmente o mundo como um todo tende a negar a divindade de Jesus. Mas não há como negar o fato de que Jesus é Deus, principalmente se nós partimos das Escrituras. Eu lembro do que C.S. Lewis falava a respeito disso. Ele dizia o seguinte: se Jesus, falando a respeito da forma como as pessoas veem Jesus, né, alguns dizem que ele é um mestre da moral, outras pessoas dizem que ele é um belo mentiroso, e nós cristãos entendemos que ele é Deus. Porém, se Jesus ele não era quem ele dizia ser, ele estava mentindo. Logo, ele não pode ser um mestre da moral. Se Jesus não é quem ele pensava ser, ele era um lunático, um louco. Então, ele não poderia ser um ser iluminado. Mas se Jesus é quem ele afirmava ser, ele é Deus. E é uma afronta que nós não venhamos a adorá-lo. Olha que coisa grande. Um dos pontos principais, querido professor, é esse que nós vamos tratar agora. Como essas heresias se apresentam nos dias de hoje. É necessário que você dê a devida importância a este ponto. Na lição de vocês, o autor vai falar sobre isso, tá? Então é necessário que vocês deem a devida atenção para que os seus alunos estejam atentos quanto às formas de manifestação dessas heresias. Algumas seitas ensinam
que Jesus era apenas um profeta ou um ser criado, como no caso das Testemunhas de Jeová, dos próprios Mormons ou outras igrejas por aí. Muitas das vezes, isso acontece, eu já presenciei isso, eu já vi isso. Nós vemos pessoas que acabam sendo levadas por esses enganos justamente porque não conhecem o ensino genuinamente bíblico. Lembra daquela velha história? Olha, se você não vai para a escola dominical, vai ter um crente, né? Vai ter uma seita que vai bater na sua casa. Né? E é isso que acontece. Então veja bem, é importante que nós compreendamos isso justamente por este fato. E os seus alunos devem compreender essa questão para que eles possam estar atentos contra esses falsos ensinos e essas heresias. Outras crenças dizem que Jesus era um espírito sem corpo verdadeiro, como nós já tratamos a respeito do docetismo. Devemos estar preparados para refutar essas ideias com fundamentação bíblica e histórica. Lembra que eu falei lá atrás sobre a história da igreja. Entender a Unio Persalis nos ajuda a reconhecer doutrinas falsas e defender a nossa fé. Então repare que o intuito do conhecimento dessas doutrinas e dessas verdades bíblicas não é para você somente se defender, mas para você reconhecer o falso ensino que muitas das vezes pode ser pregado no púlpito da sua igreja. E o crente não repara porque ele desconhece a doutrina bíblica. Fazendo uma breve recapitulação, nós precisamos mostrar que Jesus ele tem duas naturezas verdadeiramente humana e plena divindade. A Bíblia ensina essa verdade claramente e a igreja confirmou essa verdade ao longo da história por meio do ensino bíblico e das conclusões dos concílios. E essas heresias surgiram para tentar negar ou distorcer essa doutrina. Hoje precisamos defender essa verdade diante dos desafios modernos. Repare na recapitulação que novamente eu coloquei a questão da história da igreja, tá bom? E como isso tudo afeta a nossa vida cristã? Primeiro, saber que Jesus é totalmente Deus fortalece a nossa fé nele como Salvador e Senhor, porque ele está acima de nós. Saber que Jesus é totalmente humano nos dá confiança de que ele entende as nossas dores e fraquezas, porque ele é como nós. Isso nos capacita a compartilhar e defender a fé com convicção e amor. Devemos adorar a Cristo corretamente, reconhecendo quem ele realmente é. Caso você use esse material que eu estou colocando, tenta fazer essa aplicação prática aí com os seus alunos. Eu tenho certeza que aplicar a mensagem desta forma, mostrando que nós podemos confiar, nós podemos esperar nele, temos um acesso diferenciado a ele justamente porque nós sabemos que ele é humano, assim como nós, mas porém ele é divino, diferentemente de nós. Então o que nós não alcançamos, ele alcança, o que nós não proporcionamos, ele proporciona. Então veja bem como isso é importante, essa aplicação é importante. Amém, meus amigos? Chegamos ao fim da nossa aula, hoje foi um pouco maior, justamente por conta da importância do assunto, mas eu espero que Deus em Cristo os abençoe poderosamente e que vocês possam ministrar uma aula maravilhosa no domingo, tá? Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Inscreva-se no canal, nosso projeto está crescendo e em nome de Jesus, daqui a pouco a gente vai atingir o Brasil inteiro com esses subsídios. Amém? Que Deus os abençoe.